mandamento, honrar pai e mãe. Você realmente honra o teu pai e a tua mãe sempre como deveria? Às vezes passa 1, 2 semanas sem dar uma ligação, sem dar um elogio para o pai, sem falar um carinho para o pai e para a mãe. Também falhamos nesse 5º mandamento diversas vezes. Não matar. Poxa, pastor Romulo, eu acho que esse aí você não falhou nesse, né? Por favor, realmente, matar eu nunca matei. Mas Jesus, ao pegar esses mandamentos, ele vai e traz para o coração. E diz, você nunca matou, mas se você trata as pessoas com ódio, você se ira com uma pessoa, é como se você estivesse matando no seu coração. Então, toda vez que você carrega um ódio, uma amargura, um rancor, é um espírito de morte, é um sentimento de maldade para com o outro. Não adulterar, Jesus também pegou isso e trouxe para o coração. Toda vez que você tem algum desejo lascivo, você está adulterando no seu coração. Não roubar, Jesus também disse, se você calunia uma pessoa, se você ofende uma pessoa, você está roubando a dignidade dela. Não dá falso testemunho. Quantas vezes a gente fala coisas de uma pessoa sem ter certeza e passa para frente e a gente fofoca e fala mal das pessoas. E se alguém achar que cumpre esses 9 mandamentos, o 10º, com certeza falhamos miseravelmente, que diz, não cobice as posses da outra pessoa, a vida da outra pessoa, o cônjuge da outra pessoa, não tenha qualquer tipo de cobiça, qualquer tipo de inveja, e aí nós falhamos. Falhamos em todos, no 10º, então, que foi colocado ali especificamente para deixar bem claro que nós falhamos. E ainda as Escrituras nos diz, se você errar em um só dos mandamentos, você é réu de todos, você é culpado por todos. Todos pecaram, queridos, e carecem da glória de Deus. Então estamos na mesma situação do administrador infiel. Haverá um julgamento, haverá uma prestação de contas e todos são culpados. E agora a gente entra, o que o administrador infiel fez? Veja só, nessa época, quando era feito o negócio, né, o dono, geralmente ele colocava um administrador que fechava os negócios, ia lá assinar o contrato, ia verificar, né, as cláusulas, etc. E por esse trabalho ele recebia uma comissão. Assim como nas vendas hoje em dia tem, né, a comissão que o vendedor recebe, esse administrador recebia uma comissão. Só que além da comissão, muitas vezes ele cobrava um pouco mais para receber, além da comissão, receber ali um por fora, receber ali uma propina, receber uma vantagem. O que ele poderia fazer? Bom, várias pessoas estão devendo ao meu senhor. Eu posso ir lá e ver se eu consigo pelo menos cobrar deles uma parte para que eu fique com a minha comissão, já que eles ainda não pagaram. Ele poderia ir lá cobrar, para que quando ele fosse demitido, ele poderia se sustentar pelo menos por um tempo. Entretanto, ele decidiu não cobrar. Ele não foi até lá cobrar. Primeiro que talvez as pessoas nem tivessem, mas ele não foi lá cobrar. E a gente precisa aprender com isso, queridos, porque muitas vezes a gente se converte, a gente vem para a igreja, a gente melhora um pouco e começa a cobrar das pessoas. Porque muitas vezes aprendemos, nos ensinaram um Deus rigoroso, um Deus policial, e a gente quer ser rigoroso também, a gente quer cobrar das pessoas também. E se você se põe como um juiz, o seu coração se torna duro, se torna insensível e se torna crítico. Começa a criticar as pessoas. Então você pode ir lá cobrar, que as pessoas sejam assim, sejam assado, mas saiba que você vai ser cobrado também. Então a coisa mais louca, queridos, para um cristão é piorar, se tornar mais intolerante, com menos compaixão, mais rigoroso, cobrar mais dos outros. Muitas vezes a pessoa vem para o evangelho e passa a se tornar, em vez de um cristão, passa a se tornar mais um fariseu. Começa a cobrar, começa a ser rigoroso, começa a ser duro com as pessoas que estão falhando e pecando ao redor. Que é tudo o que Jesus foi contra. Foi o espírito de farisaísmo. Ele disse para não sermos assim. E ainda disse, ai de vós, fariseus. Então, se você cobrar, queridos, o julgamento que virá depois de você ter esse espírito rigoroso, esse espírito intolerante, esse espírito perseguidor e policial, o julgamento vai vir com uma dose mais forte. Porque você está cobrando dos outros, você vai ser cobrado. Então não use os princípios éticos do cristianismo como uma arma para atacar os outros. O evangelho, as escrituras, não é para ser uma arma, é para ser um instrumento de ajuda e de acolhimento às pessoas. Quem julga os outros, queridos, não sabe o tamanho do juízo que está traindo sobre si. Às vezes a gente é assim, a gente
vem para o Evangelho, começa a se esforçar. Eu preciso melhorar, eu preciso ser uma melhor pessoa, eu preciso me guardar dessas tentações, eu preciso me libertar desse tipo de comportamento. E por que você está se esforçando tanto e vê outra pessoa ao seu redor, cristão ou não, que não está se esforçando, você quer cobrar da pessoa. Não, eu estou me esforçando tanto, essa pessoa tem que se esforçar também. E se você tem esse olhar de rigor, esse olhar policial, as pessoas vão fugir de você. Se ele fosse cobrar as pessoas que deviam, as pessoas iam sair com medo, iam sair fugindo, porque lá vem ele cobrar, lá vem aquela pessoa me importunar, me incomodar. Mas se você trocar esse olhar de rigor, esse olhar policial, de ficar pensando, eu me esforço tanto, aquela pessoa não se esforça, troque esse olhar, queridos. Você tem que pensar assim, eu estou seguindo os princípios do Evangelho. E minha vida está melhorando tanto, está mudando tanto, e eu estou me tornando uma pessoa melhor, mais satisfeita comigo mesmo. Que pena que essa outra pessoa não está fazendo isso por ela mesma. Os princípios do Evangelho são um privilégio, são uma maravilha, fazem um bem a mim mesmo. E como essa pessoa poderia estar melhor, como essa outra pessoa poderia estar mais feliz se seguisse o Evangelho. Aí você troca o olhar policial, o olhar de rigor, o olhar de fariseu, e olha com o olhar de Cristo. Eu posso ajudar essa pessoa, eu posso ensinar essa pessoa, eu posso aconselhar essa pessoa. Em vez de cobrar, você quer ajudar. O Evangelho, queridos, não é para te endurecer, é para te amolecer e te levar a ser uma dádiva ao mundo. Você ser luz do mundo, sal da terra e abençoar as pessoas. Então esse administrador infiel entendeu que se ele fosse cobrar, a cobrança sobre ele seria muito maior. Mesmo que ele obtivesse um pouco de recurso para se manter, não livraria ele de ter que pagar 4 vezes mais, não livraria ele do desemprego, não livraria ele de ser tratado como incompetente e ladrão. Porque se ele foi lá cobrar, as pessoas iam cobrar dele também. O que ele fez, então? Veja aí o verso 5. Primeiro, ele não foi lá cobrar. E além disso, olha que estranha a solução dele, verso 5. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreve 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreve 80. E olha o detalhe, queridos, verso 8. O Senhor, aquele que ia demitir, elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Então veja, parece que ele pega a conta e corta ali pela metade, corta ali 20%, 30%. Eu já vi alguns intérpretes dizendo, não, então ele tirou uma parte que era do Senhor. Não, porque o Senhor elogiou ele. Se estivesse tirando um dinheiro que era pertencia ao Senhor, não haveria elogio. Então o que ele tirou aqui, queridos? Ele tirou a comissão que era devida a ele. Ele, que era o administrador, tinha direito a uma parte, uma comissão, além, claro, de um excesso, de uma propina que ele deve ter colocado ali. Ele tirou isso. Isso que era devido a ele, a parte do Senhor ele manteve. Ele tirou a comissão dele e falou, olha, agora você pode pagar menos. E o que a gente aprende disso, queridos? Que você pode aliviar a vida das pessoas. Você pode trazer socorro às pessoas. Se nós vamos ser julgados, como cada um de nós vai passar por um julgamento, você pode julgar menos. Como eu serei exigido, eu exigirei menos. Então ele quebrou o padrão da aritmética. Não. Ele apostou na graça. Como ele iria ser cobrado, ele decidiu cobrar menos. Ele ajudou as pessoas para que ele pudesse ser ajudado. É assim que nós temos que olhar a ótica do Evangelho. Ajude as pessoas nas suas misérias, nas suas fraquezas, nos seus pecados, mesmo que sejam os pecados mais graves e horríveis, ajude. Para que nas suas falhas você também seja ajudado. Ele adotou a misericórdia porque ele sabia que precisava de misericórdia. Ele precisava de socorro? Então eu vou socorrer a quem eu posso. Então, queridos, você tem uma decisão, uma opção de ser um fariseu na vida das pessoas, importunando, incomodando, acusando as pessoas de serem isso ou serem aquilo, ou você pode ser um alívio. Você pode tirar o fardo, você pode diminuir as acusações, você ser um refrigério, um bálsamo para as pessoas. Então não seja um problema. Ele tinha um problema para resolver. Em vez de ir lá e cobrar das pessoas e ser um problema para elas, ele decidiu ser uma solução. Ele decidiu ser uma resposta para os outros.
Queridos, nós não conseguimos fazer o bem sempre. Nós não conseguimos obedecer aos 10 mandamentos sempre. Mas você pode fazer as pessoas ao seu redor se sentirem bem. Você pode não conseguir fazer o bem sempre, mas pode fazer as pessoas ao seu redor se sentirem bem. Então, tire o fardo, diminua a cobrança. É por isso que Jesus fez esse contraste. O fardo dos fariseus é pesado, o meu fardo é leve. E ele nos chama a ser assim: tire o fardo das pessoas, tire as cobranças, o que as pessoas lhe devem, espiritualmente, moralmente, como comportamento, como vida, tire as acusações, tire o peso. Então, o julgamento de Deus, queridos, ele serve para nos quebrantar. Quem sabe que não pode sobreviver diante do julgamento absoluto de Deus, aprende a ser misericordioso. Quem sabe que se for pesado, será achado em falta, deixa de pesar os outros. Nós seremos julgados por aquele que tudo sabe, queridos. Então, se você vai ser julgado assim, não seja impiedoso, não seja intolerante, não seja rígido demais com as pessoas, senão o que te espera vai ser complicado. Se você deve muito, poupe os outros das dívidas que eles têm, na expectativa de você ser perdoado. E Jesus põe isso aqui como uma questão de lógica, uma questão de sabedoria e uma questão até de esperteza. Ele fala, os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Ele fala, então, seja esperto, pelo amor de Deus. Se você depende do perdão, você não vai perdoar. Se você não perdoar, você vai querer ser perdoado. Eu não posso, queridos, negar aos outros o que eu não quero que me seja negado. Então, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, a misericórdia, a compaixão e o perdão não são meras virtudes. Não são, são mais do que virtudes, são necessidade sua. Porque se você não tiver compaixão daquele que ali está pecando, aquele pecador miserável, se você não tem compaixão dele, como é que você quer que a você seja dada compaixão? Se você não for misericordioso, aquele, mesmo que seja uma pessoa toda torta, toda errada, como é que você vai receber misericórdia se você também depende de misericórdia? Então é mais do que virtude, não é um plus que você tem que ter na sua vida, não, é algo necessário, que você depende. Ter compaixão, ter misericórdia e perdoar. É você se reconhecer carente da misericórdia de Deus e assim você passa a ser melhor. Com a carência do outro, com a dificuldade do outro, com a fraqueza do outro. Então o julgamento de Deus, essa prestação de contas, que eu falei que virá no fim dos tempos. Todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, aquele que sabe todas as coisas. Os teus pensamentos, os seus sentimentos, as suas vontades, aquilo que você falou em secreto, as suas ações, todas ele conhece. E diante disso, a nossa resposta não é ficar totalmente medrosos, em pavor, pensando, meu Deus, eu preciso me esforçar de uma forma louca para ser 100% perfeito. Não é isso que Deus espera. Ele espera sim que você busque ser uma pessoa melhor, mas não de forma neurótica, não de forma com medo, né, de Deus. Porque você não apenas não vai conseguir ser perfeito, como já não conseguiu. Você já não conseguiu, já perdeu. Você é um administrador infiel e que está vindo a prestação de contas. Não tem nem o que fazer, nem o que justificar. Você já foi pego. Você já foi pego em flagrante, já foi declarado infiel. Então o julgamento de Deus vem, não é para você ficar loucamente desesperado ou com medo. Não, é para te forçar a ser misericordioso com os outros. É para te condoer dos que são julgados por você e pelo mundo. Se você vai ser julgado por aquele que tudo sabe, pare de julgar os outros. Pare de condenar os outros. Tenha misericórdia, porque você precisa de misericórdia. Então, o julgamento de Deus é para te forçar a ter um olhar mais misericordioso. O julgamento de Deus virá. Quem está preparado? Ninguém está, nem nunca estará. Nunca. A menos que você seja misericordioso, a menos que você reconheça as suas falhas. O Evangelho nos diz, a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Triunfa. Mas haverá juízo sem misericórdia para quem não for misericordioso. É só esse o caso que vai ser um juízo sem misericórdia, para quem não for misericordioso. Então eu disse e eu repito, você é o administrador infiel. E é por isso que Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja comigo, queridos, vamos voltar lá, Mateus capítulo 5.
No mesmo sermão, veja como isso era central para Jesus. Vamos ver só um sermão de Jesus, o mesmo, Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus.